Paz do Senhor, meu irmão. Aqui com você, evangelista Miguel de Souza, para a gravação de mais um vídeo. Já estou com a minha Bíblia aberta aqui, no livro de 2 Reis, capítulo 7, o versículo 3 e o versículo 4. Ouça com atenção esta palavra aqui, que diz assim: E 4 homens leprosos estavam à entrada da porta de Samaria, os quais disseram uns aos outros: Para que estaremos nós aqui até morrermos? Versículo 4. Se dissermos entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos aí. Se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora e demos conosco no arraial dos Sírios. Se nos deixarem viver, viveremos. E se nos matarem, tão somente morreremos. Estamos diante de um texto muito interessante, porque se trata de 4 pessoas que eram leprosos. Eu queria dar um tema para esta minha mensagem. Dificilmente eu prego mensagem temática, mas eu queria dar um tema para esta mensagem. E neste tema eu queria fazer uma pergunta a você que é inscrito nesse canal, você que talvez pertence a alguma denominação, alguma igreja. Você já se sentiu alguma vez um invisível? O tema desta mensagem é o crente invisível. É aquele crente que você vê na igreja, mas que não se destaca, ele não ora, ele não prega, ele não canta, entendeu? Muitas vezes o pastor passa por ele, sequer dá as horas para esta pessoa. Mas esta pessoa é tão importante para Deus quanto o pastor. O porteiro para Deus é tão importante quanto o pastor. Não existe em relação a Deus nada a ver. Nós olhamos para uma construção de uma casa, a gente observa que é feito primeiro a base, o alicerce. E você observa que nesse alicerce é colocado as pedras. Você observa que depois da casa construída sobre aquelas pedras, abre-se uma vala, né? Você que talvez seja da construção civil, você vai entender bem essa linguagem. Se abre uma vala e coloca as pedras ali, depois cria um baldame em cima e você constrói uma casa. Só que você observa que aquelas pedras elas vão desaparecer ali. Depois dessa casa construída, as paredes a princípio vão estar apenas os tijolos levantados. Não tem muita beleza. Mas aí vem um reboco, já começa a embelezar. E depois do reboco vem o quê? A pintura. E depois da pintura você olha uma casa, mas que casa linda, bem pintada. Esse pedreiro aí era muito bom. Você admira aquela construção, você olha apenas para aquilo que está aparente aos seus olhos. Mas você esquece que as pedras que são invisíveis é que vão sustentar aquela casa. Quantas vezes na igreja, uma irmã simples, do círculo de oração, uma irmã humilde, às vezes está no último banco da igreja, no dia do aniversário dela, muitas vezes passa desapercebida, sequer canta um parabéns para essa irmã. Né? No entanto, quando o irmão Miguel, evangelista, ou um pastor, né, recebe honras, e tantas honras, é importante você entender que a minha ideia aqui não é pregar contra as pessoas que estão na linha de frente, não. Mas para você entender a importância, muitas vezes, de nós sermos invisíveis para o homem, talvez invisível para a sociedade e não para Deus. Então essa irmãzinha que você olha, e eu até não gosto de usar essa expressão irmãzinha, eu tinha um pastor que eu congreguei com ele, e quando o irmão chegava a pé na igreja, ele dizia o irmãozinho, a irmãzinha, mas quando o irmão chegava de carro, o irmão fulano de tal. Então é uma coisa que a Bíblia condena isso aqui. Mas a gente, infelizmente, vivemos num mundo em que isso é muito comum acontecer, não só nas igrejas, mas em todos os segmentos da sociedade. São poucos os pastores que pensam assim. Então você, muitas vezes, um pastor, um líder, ele está ali tendo sucesso no ministério dele, tendo êxito, sabe por quê? Porque tem essa irmã que muitas vezes não tem uma voz, não prega, não canta, não está ali na vitrine, digamos assim, da igreja, mas é uma mulher que levanta às madrugadas para interceder por aquele pastor. Não tem hora para orar em prol da igreja, do ministério, para que Deus abençoe. Mas são pessoas que aparentemente são invisíveis aos olhos dos homens, não aos olhos de Deus. Aqui nós estamos vendo, neste texto em que eu li, que havia 4 leprosos. A Bíblia não diz o nome desses leprosos, não diz a idade deles. A Bíblia não diz se esse leproso outrora era casado, né, e agora havia abandonado, porque quando a pessoa, na lei judaica, se você voltar para o Pentateuco, para o livro de Levi, Deuteronômio,
que a repetição de alguma dessas leis do livro de Levi, você vai observar ali que havia todo um ritual quando se tratava de uma pessoa leproso. Surgia a primeira mancha no corpo e ele começava a desconfiar, levava para o sacerdote fazia avaliação, já deixaria aquela pessoa 7 dias isolada da casa. Depois retornaria, se houvesse aumentado aquelas manchas no corpo, ficaria mais 7 dias. Então havia todo um processo ali de avaliação na vida desta pessoa. E por fim, se fosse realmente diagnosticado que ele era leproso, infelizmente ele tinha que sair da sua casa. Não importava se ele era recém-casado, não importava se ele já era casado há muito tempo, se tinha assim 5, 6, 7, 8, 9, 10 filhos, não importava a posição social, ele tinha que abandonar tudo e viver num leprosário de uma forma desumana. Ficava nas cercanias e eles eram tratados assim, com desprezo. A gente vê muito no nosso país isso, nas grandes metrópoles, quantos mendigos, quantas pessoas comendo na lata do lixo, e as pessoas passam como que aquilo seja natural, sequer olha, sequer dá um bom dia, uma boa tarde para aquela pessoa. Mas ali está uma alma, que o valor daquela alma tem o mesmo valor para Deus que a minha alma, tem o mesmo valor para a alma desta pessoa para Deus que tem a alma de um governador, de um prefeito, de um juiz, de um magistrado, seja ele quem for. Aos olhos de Deus, quando olhamos no mundo espiritual, é diferente. Mas esses 4 leprosos estavam ali. A Bíblia diz que a fome era extrema em Samaria. O rei da Síria, ele havia cercado Samaria. Ninguém entrava e ninguém saía. Esse rei chamava-se Ben-Hadad II. E esse moço, agora ele oprimia. E a Bíblia diz que a fome era tão grande em Samaria que uma mulher chegou com a outra mulher, né, e disse para a sua vizinha, disse, olha, assim, nós vamos fazer um acordo, cada uma delas tinha um filho. E uma disse, olha, é o seguinte, nós vamos hoje, com eu e meu filho, vamos nos alimentar dele. E amanhã nós faremos o mesmo com o teu filho, e assim combinaram entre elas. E a mulher, então, mataram o filho dela, comeram. No dia seguinte, a mulher que havia perdido o seu filho foi em busca de o filho da outra mulher, como elas haviam combinado. Mas a mulher se recusou a se alimentar do seu próprio filho. Isso aqui é muito triste, a gente vê isso, mas são relatos bíblicos. A fome era tão grande em Samaria que chegou a se vender uma cabeça de jumento por 80 peças de prata. Um jumento para o judeu não era um animal comestível, porque ele não tinha as unhas fendidas. Se você voltar para o Pentateuco, você vai entender exatamente o que eu estou falando. Havia toda uma instruções sobre o que eles deveriam e não deveriam comer. Aqui, quando esta mulher fala, ela entra na cidade, o rei vai passando pelo muro da cidade, e ela bradou, rei, acode-me. Ele perguntou, como acode-me? Da eira ou do lagar? Ela disse, socorre-me. Ele resolveu dar atenção para aquela mulher. E quando ele chegou com aquela mulher, essa mulher relatou exatamente o que tinha acontecido com o seu filho e como a outra havia se recusado a se alimentar do seu próprio filho. A Bíblia diz que o rei de Samaria ele ficou indignado. Ficou tão indignado que ele reuniu o seu exército e disse, aprove Deus se amanhã esta hora a cabeça do profeta Eliseu estiver sobre os seus ombros. Ele ia mandar matar a pessoa do homem de Deus, o profeta Eliseu. Agora esse capitão é enviado, o rei envia um capitão para ir à presença do profeta Eliseu. Mas antes dele chegar lá, o profeta Eliseu, o Senhor já havia revelado o que ia acontecer. E o profeta Eliseu estava reunido com os anciões. Ele disse, olha, eu estou vindo os pés do homicida que vem para tirar minha cabeça. Quando ele chegar, empurrar a porta. Não deixa ele entrar. E assim lhe fizeram. Quando aquele homem chegou, o profeta saiu e foi atendê-lo. E quando o profeta atendeu, o profeta disse, olha, amanhã, a esta hora, haverá uma medida de trigo à porta da cidade de Samaria e 2 medidas de cevado também à porta de Samaria. Aquele capitão do rei disse, porventura se Deus abrisse uma janela no céu, poderia acontecer isso? O homem de Deus olhou nos olhos daquele comandante e disse, olha, tu olharás com os teus olhos, verás com os teus olhos, porém tu não comerás. A Bíblia Sagrada nos diz, agora você vê este texto aqui mais adiante, que estes 4 leprosos estão ali. E eles combinaram entre si, se nós ficarmos aqui, nós vamos morrer. O arraial dos sírios estava na volta de Samaria, para que não permitisse que ninguém entrasse nem saísse,
E a hora que o portão daquela cidade se abrisse, eles invadissem a cidade de Samaria. Mas a Bíblia diz que aqueles moços disseram, olha, se nós ficarmos aqui nesse leprosário, nós vamos morrer. Se nós for em Samaria, também vamos morrer, porque há fome lá. Vamos fazer assim, vamos combinar e vamos até o exército, o arraial do exército do rei da Síria. Se eles nos deixarem com vida, viveremos. E se nos matares, que diferença faz? E assim combinaram entre si e foram ao arraial do exército do rei da Síria, que havia cercado Samaria. E a Bíblia Sagrada nos diz que naquela noite, aqueles homens ouviram um barulho, um ruído tão grande, que quando aqueles homens se acordaram naquela noite, por volta de aproximadamente meia-noite e pouca, eles acordaram com aquele barulho e disseram entre si, porventura o rei de Samaria contratou o rei dos egípcios, o rei dos heteus para vir contra nós? Vamos e fujamos daqui. E eles fugiram, deixaram os seus cavalos atados, os seus jumentos atados, deixaram os arraiais, os assírios e bateram em retirada. Quando aqueles 4 homens chegam ali, eles se deparam com o quê? A Bíblia diz que estavam os jumentos amarrados, estavam os cavalos, foram nas tendas, havia alimentação. Eles chegaram ali, se alimentaram, pegaram ouro, pegaram prata e foram levar onde? Para o seu leprosário, esconderam. Retornaram, foram numa outra tenda. A história era a mesma. Só havia mantimento, ouro, prata, porque quando esses exércitos invadiam uma cidade, eles saqueavam, eles levavam tudo. E agora esse moço levaram e depois pensaram entre si, mas hoje não é dia de boas novas? Nós estamos aqui, mas em Samaria não tem nada. Quem sabe vamos até lá e damos esta notícia. E eles foram aqueles 4 homens que aparentemente eram invisíveis. Aparentemente a sociedade não estava nem aí para eles. Mas quando aqueles homens chegaram ali, próximo havia o muro e havia um sentinela que ficava em cima do muro, possivelmente numa guarita. E eles bradaram o que havia acontecido. E a Bíblia diz que aqueles sentinelas foram anunciar ao rei. O rei disse, não, é que esse rei da Síria, ele está usando uma estratégia para que a gente abra os portão da cidade e ele invada a cidade. Mas um dos soldados disse, não, meu senhor, quem sabe a gente pega 5 dos cavalos que temos ainda aí e vamos conferir. E assim fizeram. E foram aqueles homens, pegaram aqueles 5 animais, montaram e foram ao arraial dos sírios, realmente não havia ninguém, só havia ouro, só havia prata, alimentação, vestes caríssimas. Eles então saíram e caminharam muitos quilômetros, e aonde eles caminhavam, eles só viam as vestes, as espadas que eles deixaram pelo caminho. E aqueles moços realmente retornaram ao rei e disseram, procede, essa mensagem desses 4 leprosos é uma mensagem verdadeira. Talvez eu estou pregando para alguém nesse momento que vai acompanhar esse vídeo. Talvez você pertence ao ministério, a uma igreja, e o teu pastor talvez não olha para você. Talvez você canta num coral e talvez a tua regente não te valoriza. Talvez você faça parte no departamento da escola bíblica dominical e talvez alguém não valorize você. Mas saiba que para Deus você é tão importante quanto o seu líder. Nós estamos falando de pessoas invisíveis. Esses moços eram invisíveis para a sociedade, mas naqueles dias eles foram importantes. Eu estou pregando esse evangelho de Jesus Cristo. Eu sou invisível para muitas pessoas, mas eu estou dizendo para você que em breve Jesus virá buscar a sua igreja e você precisa se preparar para esse encontro. E a Bíblia diz que aqueles moços disseram, mas hoje não é dia de boas novas? Vamos só nos alimentar? Não, vamos compartilhar, vamos levar. E é isso que eu estou fazendo com você, meu irmão, meu amigo que me acompanha nesse canal, levando até você uma mensagem de esperança, levando até você uma mensagem de salvação, uma salvação que eu recebi da parte da pessoa de Jesus Cristo, de graça. Jesus disse, de graça receber, de graça dai, e eu estou através deste canal, pregando este evangelho genuíno de Jesus Cristo. Eu não posso reter só para mim, pensar numa eternidade só na minha pessoa, mas pensar também na sua vida. Entregue a sua vida agora, você que é inscrito nesse canal, talvez não é evangélico, mas é um simpatizante dos evangélicos. Procura uma igreja evangélica mais próxima da sua casa e entregue a sua vida a Jesus, porque Jesus ama você de uma forma toda especial. Que Deus em Cristo nos abençoe, meu irmão, meu amigo, e até o próximo vídeo.